Então agora vamos falar do Santa Cruz, né? Da eliminação do Santa Cruz para o América Mineiro. E aí Tem que falar mesmo? Felipe. Veja. Eu não consegui assistir muito, não, Felipe, porque eu tava fazendo o jogo do Bahia para o NE45, mas deixei o celularzinho vendo aqui. E assim, veja. Acho que não vou me enganar, mas o placar não diz o que foi o jogo, né? 1-0 foi pouco. Eu até comentei no grupo da gente, dizendo que acho que foi Iago. O Iago estava aqui no chat, sabe que Iago veio pela maldade, né? Tu apareceu rindo aqui, ele já tinha comentado. Iago sempre veio pela maldade. É outro bandido. Iago é outro bandido. Gosto muito dele. Gosto muito dele. Mas é aquele bandido que faz as coisas assim na maldade rindo, tá ligado? A cara nem treme, é absurdo assim. Mas aí, acho que foi Iago que tinha comentado no grupo da gente, dizendo que Raniel tinha montado uma retranca. Eu disse, veja, é uma retranca que não sabe nem se defender. É o pior tipo de retranca que existe. Mas aí, Felipe, me responde aí se esse placar de 1-0 foi enganoso, poderia ter sido mais, e dessa retranca aí, dessa suposta retranca de Raniel. Tô afim de falar do jogo, não. Eu vou demorar com sua porra pra falar do jogo. Primeiro lugar, deixa eu ver. Rapaz, primeiro lugar, eu vou dizer uma coisa, eu tô me sentindo aqui, eu preciso renovar, né? Porque eu tô comparando aqui meu fone de ouvido, cabra safada aqui de celular simples, da pior qualidade, comparando com vocês dois, né? Evidentemente, muita gente percebeu, e quem não tinha percebido, olhando agora, vai notar que o negócio realmente tá feio pro meu lado, né? A qualidade do som tá excelente, então é normal. Eu ia dizer isso. A qualidade do som, melhor do que o meu, eu posso garantir que tá. Tá não, o seu tá limpo, tá tranquilo. E aí, rapaz, sessão abraços, você sabe que eu sempre mando meus abraços aqui antes de começar, né? E aí, rapaz, pensa que a maior concentração de rubro-negro por metro quadrado, esses meus abraços aqui, viu? Mas vamos lá. Flávio Paris, um abraço, companheiro. Coisa boa, obrigado aí pelo carinho. Hermes Barbosa, um abraço também. Acho que é tudo rubro-negro aqui. Rapaz, tem um cidadão que ele tava com o nome aqui de Pikachu, né? É rubro-negro. Mas eu vou mandar um abraço para você, companheiro, porque eu vou dizer uma coisa. Pense num sujeito cabuloso, né? A live passada eu não pude participar, porque tinha um aniversário do meu sobrinho, coisa e tal, fiz aquela aparição relâmpago ali, o pessoal tirando onda, e o cidadão aqui, o tempo inteiro enchendo o saco, tirando onda. Eu pensei, pronto, outro hater, que agora apareceu um bocado, né, pra mim. Aí no final ele soltou um tamo junto, eu digo, eita, rapaz, escapou, isso aqui escapou. Então, um abraço, companheiro, para você também, né? E aí, encerrando, já vi que ela está aqui online, está acompanhando a gente também, Bruna Rodrigues. Vou falar um negócio para você, Bruna. Eu juro que não entendo, acho que você está brincando, mas de qualquer forma, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência aqui, tá? Tudo rubro-negro, pense. Eu não mando um abraço para um tricolor. Próxima semana eu vou arrumar uns 2 tricolor aqui para mandar um abraço. Né? Tem que invente. Pô, é sacanagem. Eu vou me lembrar de alguém assim, pelo menos algum parente, alguma coisa. Veja, João Grilo mandava para Augusto, que a turma diz que é um amigo imaginário dele. Pô, inventa um amigo imaginário aí, Felipe. Pô, bicho, era para tu ter dado essa dica aqui, né? Aqui, pô, quando né, mais tarde, aí tu soltava essa, pô. Aí, se eu aparecer com uma lista aqui com 18 torcedores de Santa Cruz para mandar um abraço, tu peraí, menino. Tem 10 programas aqui, tu arrumasse 3 para mandar um abraço, tu vai mandar um abraço para 18. Né? Mas, enfim. Vamos lá, vamos falar do jogo, né? Porque tem que falar. A retranca da bexiga. Imagine se a proposta fosse realmente partir para cima, né? Para liquidar o jogo, fazer uma goleada, né? Veja, eu acho que não tem muito o que falar desse jogo, não, né? Resumo da ópera: o América jogou sozinho, foi muito melhor, né? Como era de se esperar, a gente sabia que ia ser muito melhor, mas é claro que a gente espera que como tem uma disparidade grande, né? Você espera que vai acontecer, que o time de melhor qualidade, de Série A, que está jogando bem, né? Ele vai ditar o ritmo, enfim, você espera isso. Mas quando você vê, é diferente, né? Quando você percebe que é daquilo para pior, né? Porque, no fundo, você sempre vai alimentar uma esperança. Você sempre vai alimentar a esperança de que o professor Raniel deixe de ser teimoso,
sabe? Ou que o time finalmente jogue bola, ou que aconteça aquela coisa de o goleiro por estar num dia inspirado e numa bola que sobra você faz 1-0 e segura o placar. Essas coisas de vez em quando acontecem no futebol e poderia ter acontecido, né? Mas a verdade é que foi um jogo de um time só, o América foi muito superior, mas muito, né, de chute a gol. Realmente uma disparidade muito grande. E se o Santa Cruz se manteve, veja como é o que é futebol. O Santa Cruz estava vivo até o último minuto de jogo. Até o último, até quando apitou, se o árbitro apitou, acabou o jogo, até esse momento o Santa Cruz estava vivo. Estava vivo porque poderia ter arrumado o empate e decidir nos pênaltis, né? E se estava vivo, foi por causa do goleiro, foi por causa de Michael, que já tinha feito algumas boas partidas, mas dessa vez ele fez a melhor partida dele pelo Santa Cruz, e acho que foi o melhor em campo. Tá? O América, claro, que teve 3 jogadores ali decisivos, enfim, que participaram do jogo, mas acho que as intervenções do Michael foram intervenções, algumas muito difíceis, muito importantes, e foram várias o jogo inteiro. Né? Porque quando você permite que sejam chutadas várias bolas ali para a sua meta, a chance de o seu goleiro falhar uma vez é grande. Né? Segurou, fez 5 defesas, mas teve um aqui que era fácil, mas não fez. Né? Mas isso não estava acontecendo. O Michel foi pegando, pegou uma, pegou 2, pegou 3, pegou 5. Né? Infelizmente não evitou aquele gol no fim do primeiro tempo, mas evitou o que poderia ter sido uma goleada do América Mineiro no segundo tempo. Foi por causa de Michael. Então vamos olhar pelo lado meio cheio do copo, uma notícia boa. Né? O Santa Cruz conseguiu um goleiro titular. Conseguiu um atleta que é titular absoluto na posição, que passa segurança, né? E que, enfim, indiscutivelmente está num bom patamar ali. Né? A notícia ruim é que só tem isso. Né? O time não consegue jogar. Né? E aí é quando vem o questionamento que eu acho que deve ser feito, que é o seguinte: perdeu o jogo, tá? Terceira derrota seguida, né? Terceira derrota seguida. Aquele time que não perdia de ninguém, que estava invicto, que eu disse várias vezes aqui que era uma invencibilidade burra, era uma estatística burra, né? São 3 jogos, são 3 derrotas seguidas, né? E vai apanhar de novo sábado. Ou alguém tem alguma dúvida? Vai apanhar de novo, né? Então o questionamento é: e agora? O que é que se faz agora? Sabe? Eu sei que o Santa Cruz, ao longo da temporada, ele foi perdendo algumas coisas. Né? Perdeu, por exemplo, vamos lá, o Santa Cruz tinha Feijão na lateral direita, foi um dos jogadores que começou melhor a temporada do Santa Cruz. Aí teve um problema, se afastou do time, coisa e tal, voltou muito mal. Não é mais aquele que era do começo da temporada. Você perdeu esse seu lado direito. Né? Lucas Silva, rapaz, Lucas Silva foi durante muito tempo aqui o melhor jogador do Santa Cruz, aquele que a gente dizia que era uma válvula de escape, era um ponto ali, sabe, de criatividade no meio de um elenco tão sem criatividade. Até o Lucas Silva vem caindo de rendimento. O Santa Cruz perdeu essa peça importante que tinha ali do lado. Ainda, claro, que ele é titular, claro que ele tem que ser titular. É óbvio, não tem ninguém que possa ainda fazer o que ele faz, que possa pensar em colocar ele no banco. Não estou falando isso. Mas é perceptível a queda de rendimento. Né? Até o Marcos Vinícius, que eu elogiei aqui mais de uma vez, mas hoje foi muito mal. O meio de campo do Santa Cruz, que era um meio de campo que começou a temporada, era um meio de campo sólido, não é mais. Então o Santa Cruz veio perdendo, viu atletas caindo de rendimento, né? Viu setores do seu time caindo de rendimento, deixando de ser confiáveis. E aí, tudo isso explica o quê? Explica a queda de rendimento do Santa Cruz de uma maneira geral, do início da temporada para cá. Santa Cruz é um time que começou bem
E se ele não tivesse conseguido evoluir absolutamente nada, eu já estaria satisfeito. Mas veja que já seria talvez um ponto para a gente questionar. Mas, puxa vida, não evoluiu nada, está do mesmo jeito. Mas a verdade é que não foi isso que aconteceu. O Santa Cruz está caindo de produção. Né? O Santa Cruz está caindo de produção. E acho que você colocar. Eu vi muita gente questionando assim, mas não dá para colocar na conta do técnico, porque toda essa rudeira que eu estou fazendo aqui é para dizer que acho que Ranieri não tem mais condições de continuar no Santa Cruz. Né? E aí vi muita gente defendendo e dizendo assim: a gente sabia que era um jogo muito difícil, não dá para colocar essa derrota na conta de Ranieri. Não dá para colocar a derrota contra o Sport na conta de Ranieri, no sentido de que são dois jogos de fato muito difíceis e que não estão no patamar, digamos assim, do tipo de desafio que o Santa Cruz vai encontrar na principal assim, competição do ano, que é a Série D. Mas acontece que eu poderia até tirar esses jogos da conta, mas eu não posso tirar o empate contra o Maguari. Eu não posso tirar o empate contra o Porto. Eu não posso tirar o empate contra o Afogados. E eu não posso tirar o empate dessa conta do jogo contra o Petrolina. Vá ver onde está o Petrolina. Olha a situação do Petrolina na classificação. Já pensou se eu tivesse ganhado esse jogo contra o Petrolina? Deixa. Mesmo empatando contra o Maguari, mesmo empatando contra o Porto, mesmo empatando contra o Afogados, imagine se o Santa Cruz tivesse 2 pontos a mais no Pernambucano e o Petrolina tivesse 2 pontos a menos. Veja, eu citei 4 tropeços do Santa Cruz. 4. Estou dizendo que bastava em um deles não ter tropeçado, que a situação estaria bem melhor, estaria bem menos crítica. Mas ao invés disso, o Santa Cruz em 4 pontos, em 4 jogos, foram 12 pontos disputados, o Santa Cruz conseguiu 4. Então, eu vou citar, porque eu tenho que citar, mas nessa conta não entrou nem o jogo contra o Caruaru City, que ganhou, mas ganhou daquele jeito que a gente viu como ganhou. Né? No Bambo, com o Caruaru City perdendo 2 gols assim, incríveis, da cara do goleiro do Santa Cruz, que na época era Geazi. Né? Então, acho que o Santa Cruz é um time que tem uma dificuldade imensa para criar. O Santa Cruz é um time que tem uma dificuldade imensa para finalizar. Se você pegar um retrospecto, melhores momentos do jogo, veja quantas bolas chegaram em Pipico, nos atacantes do Santa Cruz, no centroavante, Pipico, no centroavante. Quantas bolas ele teve? Não chega. Então o Santa Cruz não cria. Por não criar, o Santa Cruz não finaliza e o Santa Cruz não marca. Quem foi que disse que o professor Ranieri montou uma retranca? Que retranca? Então, eu, sinceramente, não acho que existe mais clima para o professor Ranieri. Eu quero saber o que o Santa Cruz está esperando para identificar que é preciso fazer uma troca de técnico. Será que não identificaram isso ainda? Eu estou esperando o momento. Qual é o momento? É perder o clássico? De novo? Já perdeu um. É perder o outro clássico? Né? Então, é um momento bem delicado, né? Até porque o próximo jogo é o clássico contra o Sport, pela Copa do Nordeste. Né? Então, é uma outra pedreira para o Santa Cruz. Não vislumbro outra possibilidade do Santa Cruz pensar em arrancar algum resultado positivo contra o Sport, se não for um enredo parecido com o que foi contra o América. Se Michael estiver outro dia absolutamente iluminado. Essa é a primeira parte, né? É a primeira parte. Passa por aí. Michael está em um dia absolutamente iluminado e, além disso, o time conseguir produzir alguma coisa que não conseguiu contra o América. Né? Então, não sendo assim, não vejo qual a perspectiva de pensar em um resultado positivo contra o Sport. Né? Acho que o professor já chegou no teto dele, não tem mais para onde evoluir, não tem mais o que crescer, absolutamente teimoso, o time caiu de rendimento e quero acreditar que é uma questão de tempo para ele deixar o comando técnico do Santa Cruz.
Já já vou voltar a esse assunto com o Felipe sobre Raniel, mas aí, JP, queria que você fizesse análise do jogo. E aí eu vi uma entrevista de G2 após o jogo, ele falou que o Santa jogou de igual para igual e perdeu no detalhe. Fora da realidade, né? Uma frase dessa, né? Clauber, dizer que esse jogo foi decidido no detalhe é se apegar muito a aquela possibilidade que Felipe citou do Santa estar perdendo só de 1-0 e ter algum sonho, né, algum objetivo ainda ali na reta final de fazer um gol e levar para os pênaltis, porque o jogo, de fato, né, o decorrer foi de uma diferença gritante, porém natural, né? A diferença que existe, a diferença que é nítida e notória da diferença do nível das duas equipes, uma equipe de Série A, uma equipe que vem fazendo boas Série A's, né, nos últimos anos, e do outro lado uma equipe que vem de uma manutenção na Série B, digamos assim, né, de ter permanecido, de ter disputado, e o que acarreta em ainda maiores dificuldades, né? Então, assim, o jogo, a partida refletiu, né, os 90 minutos, o jogo corrido, algumas estatísticas, principalmente essa de finalizações, né, refletiram muito mais o que foi esse bombardeio, o que foi um time que sempre que forçava conseguia chegar, né, e parando ali no goleiro Michael, numa noite inspiradíssima, numa noite onde ele sai maior do que entrou, digamos assim, já vinha bem avaliado, né, já vinha fazendo boas partidas, mas a de hoje foi, digamos assim, a derradeira para sacramentar que o Santa Cruz tem goleiro para a temporada. Mas o América, a todo momento em que fazia alguma força, né, conseguia chegar e conseguia criar. Na reta final, o América ainda toma algumas decisões que eu achei até curiosas, de parecia que ia rodando ali o elenco, né? Coloca em campo o Mikael, e aí velho conhecido do público pernambucano, coloca em campo o garoto Adson, que é uma futura estrela, aí até no pré-jogo eu falei lá no grupo, né, no Clube 45, que é particularmente sou completamente fã, queria que ele entrasse até em campo, até exatamente por isso, por ser um atleta que eu gosto muito, já desde o brasileiro do ano passado, de base, a copinha que ele fez, né? Mas ainda assim é um garoto, né? Um garoto que teve erros, você vai rodando ali o elenco, você vai mudando, e quem vai entrando, logicamente, quer se mostrar, quer manter ali o nível, mas se tá no banco, né? Se tá ali como reserva, existe algum motivo, e o jogo foi ficando um pouco mais aberto, parecia que dava mais condições ao Santa, mas era um Santa que lutava, batalhava, e isso o Santa não dá para dizer que o Santa não fez. Eu acho que o Santa brigou, o Santa batalhou, o Santa buscou correr, buscou criar até onde pôde, mas esbarrava numa limitação, né? Essa limitação organizacional, podemos dizer assim, porque o Santa já no primeiro tempo, no início da partida, é obrigado a fazer uma alteração, né, ali na contusão de Maranhão, que todo mundo sabe tem uma característica de um pouco mais de velocidade, um pouco mais de explosão, e no momento em que ele sai, né, para esse jogo, um jogo onde todo mundo sabia, todo mundo que viu, que parou um minuto para falar de Santa e América no pré-jogo, sabia que seria um América com bola, buscando explorar o Santa, buscando empurrar o Santa mais para trás, para ter chances de finalização, para ter chances de gol. E o Santa iria se defender ali da forma como desce, povoando a área, tentando brigar ali na entrada da área para não permitir essas chances, brigando nas bolas aéreas, e precisaria de um goleiro inspirado. Todo mundo sabia que isso precisaria acontecer para o Santa permanecer o máximo possível vivo dentro da partida, né? E teve isso em partes, mas também teve momentos que permitiu com que o América chegasse, permitiu com que o América trabalhasse. O América conseguiu ter bolas laterais, né, e cruzamentos que encontraram os atacantes na área.
o América conseguia em alguns momentos circular e achar espaço por dentro da linha defensiva do Santa, ali no entrelinhas, para ter finalizações da entrada da área, né, finalizações da zona onde costuma sair mais gols, né, então é a principal zona onde você também tem que proteger. O Santa, a partir dessa saída de Maranhão e a entrada de Chiquinho, que aí traz uma característica bastante diferente, e aí me preocupou naquele momento você ter Chiquinho, G2 e Pipico em campo, porque são 3 jogadores onde, poxa, você vai precisar ali de uma entrega maior defensiva, de uma entrega física, você vai precisar ter essa quantidade de movimentos para frente e para trás, né, no momento que tivesse uma oportunidade de bola longa ali para explorar algum contra-ataque. E não é a característica desses caras, né? Não é a característica primordial desses caras. Lógico que numa bola parada, esses caras poderiam acabar resolvendo, né? Numa jogada ali, num passe de G2, numa bola de Chiquinho que encontrasse Pipico, você poderia acabar encontrando esse gol, né, que poderia levar a partida para os pênaltis, mas o desenho da partida não era um desenho para isso, né? Não era um desenho para você ter esses 3 caras ali desde o início do primeiro tempo, quando é forçado a substituir, né, já em campo. O desenho da partida era outro, e aí quando o Santa acaba optando por Chiquinho para substituir Maranhão, né, passa a me deixar preocupado. E eu acho que o América viu isso, conseguiu entender isso, né? Nenhum desse jogador é um jogador novato, nenhum desse jogador é um jogador surpresa. Chiquinho, inclusive, estava jogando o Campeonato Mineiro pelo Ipatinga, fez gol no próprio América Mineiro, né? G2 conhecidíssimo, Pipico conhecidíssimo. Então, quando você coloca em campo, né, e já tinha ali no meio o Arthur, já tinha no meio o Anderson Paulista, que na minha visão é um cara muito voluntarioso, mas falta alguns aspectos, alguns indicadores de qualidade mais técnica, de entendimento de alguns momentos do jogo, né, principalmente no Anderson Paulista. Deixa a desejar, e o América soube explorar bem, e teve esse controle da partida a todo momento. O Santa tinha o dever, tinha a obrigação de seguir acreditando, enquanto o placar do jogo, com um gol somente de diferença, o placar obrigava o Santa a permanecer no jogo, a permanecer tentando, a buscar alterações, que o Santa tentou ali na reta final, e acho que a entrada de David, por exemplo, é uma entrada que poderia ter acontecido um pouco antes, porque o jogo se desenhava mais para uma característica como do garoto, né? E o garoto já tem demonstrado em outros momentos que pode agregar mais, que pode ajudar mais dentro desse elenco, né? Mas o América ia cozinhando ali, ia levando aquele jogo um pouco mais tranquilo, dentro do seu ritmo, né? O Santa Cruz entrou no ritmo do América. O Santa Cruz não teve um momento que você diz, poxa, nesse recorte aqui o Santa Cruz se impôs e o América foi ali para trás e o América se perdeu um pouco na partida. Esse momento não existiu, né? A permanência do Santa na partida, e aí a entrevista de G2 dizendo que foi no detalhe, deixa isso nítido, né, que o Santa acreditou até o final, foi muito exclusivamente pelo placar que o goleiro Michel conseguiu manter, né? Desculpa, o goleiro Michael conseguiu manter, mas não por um mérito criativo, um mérito de jogo, né, de chegada e evolução do Santa. Eu vejo, e aí já passando um pouquinho e talvez até discordando um pouquinho, eu acho que o momento mais crítico que existia a Ranieri talvez já tenha até passado. Eu vejo, mesmo com 3 derrotas seguidas, mas para mim, você tira ali talvez um pouco o Ferroviário, mas o clássico contra o Sport, o jogo de hoje contra uma equipe de Série A, para mim são jogos naturais, né, de ter uma derrota ali, mas eu acho que em momentos ali do clássico, o Santa conseguiu demonstrar coisas interessantes, né? O Santa tem um Arthur ali no meio, que talvez você precise encontrar uma dupla ali para jogar juntamente com ele, né? Você vai encontrando um G2 que vai se demonstrando tecnicamente um jogador de um nível um pouco acima,
né, para esse momento do Santa Cruz. Vai se mostrando um jogador que, para uma Série D, pode agregar bastante. Você tem Pipico, que você sabe o que esperar e sabe o que ele pode entregar, que se tiver oportunidades, né, vai conseguir ali balançar as redes, vai conseguir entregar gols. Mas precisa existir um alinhamento de expectativas. Não dá para se pesar no jogo de hoje, né, de dizer, poxa, esse time foi derrotado, esse time foi atropelado, esse time foi envolvido pelo América por um erro, uma falha de leitura, um trabalho que vem sendo ruim. Eu acho que o jogo de hoje foi um jogo natural. E o Santa precisa dar mais respostas, né? E na minha visão, está caminhando dentro dos seus passos mais lentos, mas está caminhando para isso, né? A partir de algumas chegadas e vai precisar ainda de outros reforços. Mas o Santa precisa demonstrar em outros jogos. E talvez essa reta final aí do Pernambucano vai ser um momento derradeiro para isso. Porque, por exemplo, na minha visão, uma mudança de comando técnico que tanto tem se falado aí nos últimos dias, né, uma possível saída de Ranieri, eu acho que nesse momento tem mais a prejudicar o Santa do que a agregar. Eu acho que aquele, não, mas vamos dar aquele choque ali de motivação, aquela mudança ali no ambiente, né? Eu acho que isso não se sustenta por si só. Eu acho que isso não se sustenta por si só no momento que o Santa precisa bastante de engatar uma sequência de vitórias nesses jogos do Pernambucano. E aí eu já estou praticamente pulando, né, o jogo do final de semana pela Copa do Nordeste, mais um clássico. Eu acho que o Santa precisa se utilizar desse jogo, né, talvez até como um laboratório para entender melhor o seu elenco, entender melhor as suas opções. No último clássico, o Ranieri tentou uma mudança ali para uma formação com 3 zagueiros, talvez até prevendo algo para esse jogo da Copa do Brasil. Eu acho que ali Ranieri iniciava algo que ele poderia trazer para hoje, mas que ali viu que não deu certo e ok, não deu certo, tentei, não deu certo, não vou insistir. Volta para o que vinha minimamente se encaixando, né, mas que esbarra numa falta de peças ainda para que consiga executar, né, para que consiga encaixar esses seus objetivos, essa expectativa e esse estilo de jogo, né, que eu acho que o Santa precisa em algumas partidas, como foi hoje, como foi o clássico, como vai ser o próximo clássico. Esbarra aí numa necessidade de um elenco um pouco mais robusto, que ainda não tem, mas que na minha visão já vai se desenhando de uma forma melhor para a próxima sequência aí de jogos do Pernambucano. O Felipe, JP aí já deu a opinião dele sobre a permanência de Ranieri, ele é favorável à permanência nesse momento. Aí eu queria a tua opinião também, se você acha que seria o momento de demitir ou não. Mas aí eu também já levanto outro ponto. Veja, a gente já sabe que Ranieri está na corda bamba. Isso pega na visão da diretoria. A diretoria já está muito claro que Ranieri está ali, cai ou não cai. Esperar esse jogo de hoje, a eliminação para o América Mineiro e uma derrota para o Sport, se já não tem convicção, eu já demitiria antes. Se eu sou diretor, se eu não tenho convicção. Se tem a convicção que acho que dá continuidade, beleza. Mas se acha que vamos esperar a eliminação do Santa e a derrota para o Sport, aí você perde uma semana. Não sei se você concorda com essa minha teoria. Se já não tem convicção hoje, eu já me demitiria hoje. Ou antes do jogo do América, ou depois do jogo do América, mas não perderia mais tanto tempo, né? Veja bem, JP e eu discordamos, né? Porque, enfim, eu até concordo que não é só o jogo de hoje, mas acho que o jogo de hoje entra no contexto, né? A gente vai tirar também o jogo contra o Sport, também a gente não vai contar, porque assim, é preciso a gente analisar que em determinado momento o Sport deu a impressão de que jogou com o freio de mão puxado durante muito tempo do jogo. A impressão que o Sport passou é que se tivesse forçado um pouco mais, certo, poderia ter feito mais. A gente vai tirar esse jogo da conta porque é um time que está 2 divisões acima, tá certo. O Ferroviário a gente tira da conta também, né? Então assim, há muito tempo que o Santa Cruz vem patinando, né? E patinando do Campeonato Pernambucano, né?
patinando assim, apresentando queda de rendimento, né? Então não tem um plano tático, não tem. Tem a insistência do técnico no esquema que já provado por A mais B que não dá certo. E ele insiste. Então, assim, não estou só olhando só o hoje, não. Né? Até porque se fosse olhar o hoje, né? Se fosse somente o hoje, ele estaria demitido, não voltaria nem para o Recife. Se a gente fosse analisar o resultado, o jogo de hoje, o resultado não, porque foi 1-0. Né? Mas assim, se for pegar, vamos olhar os melhores momentos aqui, analisar pelo resultado de hoje, o Raniel não chegaria no Recife. Né? Então, acho que é o todo, estou analisando o todo. Eu acho que é um time que não cresce, é um time que não tem um esquema, não tem variação. Né? Só a gente olhar as substituições, por exemplo, que ele fez, a única substituição que tentou realmente mudar a estrutura de jogo já foi no fim. Né? E, por sinal, foi um negócio bem desastroso, porque o cidadão que entrou lá, o tal de Gabriel Cardoso, meu amigo, sabe, tá entre os piores aqui do time. Então, assim, não gosto. Já fui um defensor do professor Raniel, mas hoje em dia não gosto do trabalho dele, não. Acho que bateu no teto, não tem mais o que evoluir. Não vejo com ele, sabe, possibilidade de evolução. Não vejo perspectiva de evolução. E se eu não vejo perspectiva de evolução, eu tiraria ele. Aí, a gente entra para a estratégia, né, Cláudio? Que você perguntou, tiraria agora? Sim, talvez já tivesse tirado antes o jogo contra o América. Né? Eu já venho defendendo isso já há algum tempo. Mas a diretoria do Santa Cruz, nos últimos anos, ela tem adotado ela tem tido muito mais cautela, muito mais paciência nessas ocasiões. Quando um técnico está pressionado, está balançando, está na corda bamba, geralmente o Santa Cruz espera um pouco. Né? Então, até se ele cair daqui para sábado, até vai ser uma surpresa para mim, porque eu acho que não cai, não. Eu acho que ainda vão ver no que é que dá, né? Porque para o Santa Cruz seria mais cômodo, digamos assim, se o time pegasse, né, no tranco, sabe? Como feito o carro pegar no tranco, era mais fácil, ou não? Não era mais fácil, não era mais conveniente do que você ter que demitir o treinador e aí tem o desgaste natural. Se for um treinador que tem o elenco na mão, tem o desgaste com o elenco, né? E significa investimento, é dinheiro, você vai botar para fora um profissional, né? Então os prós, os contras são muito maiores do que os prós. Você fazer a troca do treinador, é por isso que você espera. Então talvez esteja esperando para ver o que é que acontece sábado lá na arena e, enfim, dependendo do que acontecer, ele ganha mais uma chance. E se ganhar mais uma chance, aí vem jogo do Campeonato Pernambucano, e se ganham o jogo do Pernambucano, aí já muda o ambiente. Então, talvez esteja passando isso na cabeça, né, da diretoria do Santa Cruz. Pode ser isso. Algumas pessoas questionando se o Santa Cruz jogaria com time reserva no sábado. Veja bem, eu acho que a razão, digamos assim, talvez fizesse o Santa Cruz pensar nessa estratégia no time reserva, porque vendo que a situação já assim, é uma situação difícil na Copa do Nordeste, e vendo que a situação do Pernambucano talvez assim também muito difícil, eu ia dizer talvez mais difícil ainda, não sei, mas assim também difícil, né? A situação do Campeonato Pernambucano, porém a importância do Campeonato Pernambucano é gigante no sentido de garantir o calendário do Santa Cruz. E a Copa do Nordeste, a gente sendo muito honesto, muito sincero, muito transparente, o Santa Cruz não vai lutar por título do Nordestão, né? Se fosse lutar, aí era outra conversa, mas não vai lutar pela classificação e só, né? Então, se você for pensar na razão, pensando num elenco ainda enxuto, pensando num elenco cansado, pensando nas prioridades, a razão talvez fizesse Santa Cruz adotar essa estratégia de colocar um time reserva. Mas acontece que é impossível você não tem como fugir da emoção. Né? Você vai botar a fazer isso num clássico, né? Um jogo contra o Sport, na Copa do Nordeste, difícil. Acho que a rivalidade meio que empurra o Santa Cruz a colocar a força máxima. Né?
e abortar, assim, acabar com essa, enfim, essa ideia de um time reserva, né? Não acredito que o Santa Cruz vai com o time reserva contra o Sport, não. Pode poupar um jogador? Pode. Mas seria um jogador, enfim, não acredito em time reserva, não. Time misto, não. Então vamos entrar na reta final do programa, né? Falar agora dos destaques individuais negativos e positivos. E aí, Felipe, vou começar com você. Se você quiser aí destacar alguém positivo, ou então só detonar os negativos, hoje está bem entregue. Né, hoje, destaque positivo, o Michael foi o dono do jogo. O Né? único, né? A gente, veja só, veja o que é futebol. Né? Ele fez, eu não contei quantas defesas ele fez, mas foram muitas defesas. Né? Algumas muito difíceis. Se aquela bola não entra, se aquela bola, o que eu foda é o Si, né? O Si é muito ruim. Né? Mas vamos exercitar o Si. Porque assim, se o jogo tivesse sido 4-0 para o América, eu não ia estar aqui pensando. Já pensou se não tivesse levado 4 gols? Porra, aí esse Si não existe. Mas vamos lá. Se não tivesse levado o gol, que levou no fim do primeiro tempo, Michael poderia ter sido um herói, assim, como a gente não via há muito tempo. Né? Se ele consegue segurar o empate do início ao fim, fazendo a defesa que ele fez e na cobrança de pênalti o Santa Cruz passa, rapaz, ele seria, né, teria sido uma atuação assim acima de brilhante. Né? Então foi quase. Né? Mas, mesmo não tendo evitado aquele gol, mesmo tendo sido um quase, não tendo acontecido de verdade, mas foi uma atuação realmente fora de série. Eu acho que ainda que ele foi o melhor jogador em campo. Do Santa Cruz, não há a menor dúvida de que ele foi o melhor jogador em campo. Né? Destaque negativo, rapaz, teve alguns, né? Teve alguns, mas assim, Marco Vinícius, parece que eu vou parar. Para a turma que está aqui desde o início, dá para dizer que Michael foi melhor até do que o bolo de chocolate. Quem quiser entender, volte esse pod do aniversário, né? Do aniversário lá para o começo, exato. Aniversário do nosso amigo Cássio Cardoso, né? Rapaz, a turma inclusive, Minhoca é um desgraçado. Né? Eu vou dizer uma coisa. Dessa vez ele não foi comigo, não. Foi com o Cássio, mas ele é brincadeira. Eu respeito Minhoca, eu gosto de quem faz o mal, assim, só pelo mal mesmo. Esperou o Bahia empatar o jogo com o sub-20 do Fluminense para dar um parabéns pro cara. É uma sacanagem grande. É brincadeira, né? Eu dou valor para quem faz isso na frente, né? Assim, faz mostrando que tá fazendo, né? Que a turma ali vai na malícia, aquele parabéns ali, já diz antes, desejando mal no fundo. Minhoca é o canalha de verdade. Ele espera, né? Assumido, consuma o mal consumado ali. Rapaz, é feito. Eu já contei a história 10 vezes, vou contar de novo. Eu tinha feito uma vez um pacto, né, de não agressão com o Fred, um pacto de não agressão, que é você, sabe aquele jogo nervoso, né, esporte contra sei lá quem, né, na Copa do Brasil, não sei o que, aí você não pode ficar ali secando e tirando onda, aquela coisa, aquele golzinho chato no fim do jogo que determina o placar, o resultado, aí você não pode, né, dá uma de doido, aquele negócio que você olha assim e diz, eita, foi gol de quem? Como foi isso aí? Tava 0-0, foi fazendo de conta que não tá sabendo, você tá sabendo de tudo, né? Você chega assim, a gente fez esse pacto, né, que não podia fazer isso. Então, jogo do esporte eu respeitava o pacto. E jogo do Santa Cruz, em tese, era para ele respeitar o pacto. Aí teve um jogo, rapaz, eu acho que foi contra o Fortaleza, que o Santa Cruz perdeu por 2-0. E aí o pacto estava em andamento, né? E aí o Santa, na hora que ele levou um gol, aí tinha sido um jogador que foi do Sport, rapaz. Quem foi? Não lembro. Foi um jogador que tinha sido do Sport, aí fez 1-0 Fortaleza. Aí ele... Oxe, não, pô. Foi não, pô. Foi ele não. Eu disse, foi, Fred, foi. Aí eu caí na besteira de dizer, foi, Fred. Não, pô. Pode ter sido não. Aí eu percebi a gré, né? Aí eu fiquei calado, né? Pensando ainda que podia empatar, né? E aí eu ia ir com tudo pra cima dele, né? Aí o Fortaleza não faz 2-0 com o mesmo cara, velho. Aí Fred se levantou e disse, não pode ter sido desse cara não, tá engano, ó. Meu irmão, nesse dia eu xinguei Fred.
de tudo que você puder imaginar. E ainda tem gente que defende Fred. Inacreditável, mas tem. Foi o Oswaldo não, né? Oswaldo não. Rapaz, eu não lembro o nome desse cidadão. Foi um que tinha jogado no esporte, estava no Fortaleza. Se Cauê tivesse aí escutando, ele ia lembrar. Cauê tem uma memória, meu amigo, por um negócio assim, sabe? Sabe? Um jogador que atuou no Central no ano de 1993. Ele vem, fulano de tal, é o quê, porra? Mas ele tem essa sacada assim. Mas, enfim, rapaz, por que a gente tá falando disso, hein? Falando de gracinha, falando de minhoca que tirou onda com gato. Eu vou voltar para os destaques. Acho que ia começar os negativos, né? O negativo. Sim, rapaz, o Marco Vinícius, rapaz, Marco Vinícius é um cara que eu elogiei aqui. Eu vou parar com esse negócio de elogiar. Pronto. Eu falei tão bem aqui de Michael que vai levar uns 4 prangueiros no sábado. Porque, rapaz, toda vez que eu elogio um jogador aqui, ele no jogo seguinte faz merda. Eu não sei não, que é um negócio desse não, pô. O Felipe tem que ser mais adepto do A Corneta Liberta. Chegar aqui e cornetar uns 3. É aquilo, né? Quem Felipe não cornetar, o cara subentende que tá bem ali, né? Aí pronto, aí aconteceu já uma vez o contrário. Eu tava vendo um jogo de Santa Cruz, na época de Denis Marques ainda. E eu e 2 amigos meus. Aí, e eu xingando Denis Marques. Dá não, é banco o jogo todinho. Na hora que Denis Marques faz um gol, um amigo meu voou pra cima de mim. Você não comemora, não. Espera aí, pô, eu posso comemorar o gol do cara, né? Aí, enfim, deu certo. A corneta naquele caso deu certo. Marco Vinícius, pelo amor de Deus, tem que jogar mais bola. Elogiei você aqui, mas não dá não. Não dá não. Desaprendeu, foi. Um dos piores. Mas o tal do Gabriel Cardoso, que entrou no segundo tempo, minha Nossa Senhora, no lugar do São Paulista. Como eu disse, né, que JP até enumerou aí, né, JP, as substituições de Santa Cruz, e eu não gostei, eu já não tinha gostado, assim, porque não teve nada de novo, né? Vamos tirar a primeira, porque a entrada de Chiquinho, né, no lugar de Maranhão, porque era uma alteração ali lógica, no sentido porque Maranhão teve que sair, né? E aí eu vou lhe dizer uma coisa, viu, JP? Para mim, eu já tinha pedido aqui, eu acho que o time, eu botaria G2, tá certo, junto com o Chiquinho, tá? Não é Chiquinho para ser camisa 10, não, porque no ano passado quiseram fazer Chiquinho de camisa 10 e aí não vai, não, porque nem a dele, sabe? Mas um terceiro homem de meio de campo, um pouquinho mais recuado, para jogar ali colado com o G2, para mim, o lugar dele é ali. Aí vamos lá, aí depois ele, né, tirou o G2, teve que tirar, porque aí é cansaço, mesmo que o G2 não está aguentando ainda, para botar o David. Aí depois Jadson no lugar de Feijão, Feijão fazendo raiva, Feijão, né? Aí, enfim, o Ítalo Silva, né, no lugar de Marcos Vinícius, tudo é uma alteração muito lógica, sabe? É você o famoso trocar 6 por meia dúzia, né? Somente na última substituição, que foi Gabriel Cardoso no lugar de Anderson Paulista, aí você vê uma tentativa de mudança de postura de time, né? Foi obrigado a fazer isso, né? Mas aí o cidadão que entra faz o que ele fez ou faz o que ele não fez, e ele está aqui entre os piores, viu? E aí tinha esquecido de Feijão, olhando aqui as substituições, vou botar também, companheiro. Tudinho. Eu não, já pegando o gancho aqui, Felipe, tava no meu gatilho aqui para trazer esse nome. Eu não deixaria passar, não, porque Feijão foi um nome que me marcou bastante, de achar que é uma das principais peças aí de fragilidade desse time. Acho que é um setor onde o Santa precisa atacar com alguma urgência. Quando sempre atento aí às notícias, às especulações, né, ao que o torcedor está pedindo ali. E a lateral direita não costuma ser uma posição, pelo menos no que tenho visto, apontada como necessidade, e do que vi nesses últimos jogos, eu acho que é sim uma necessidade, aí junto com o primeiro volante. Começou tão bem, vice-JP, começou tão direitinho. Aí desandou, velho. Esqueceu, acabou o futebol dele.
Às vezes tem muita questão ali do parâmetro que a gente coloca também, né, Felipe? Você vai subindo e vai esperando o elenco, vai dando uma moldada no momento que você inicia o ano. Depois você já traz um Arthur. Já traz, não, né? Já estava, mas Arthur Santos atuando num nível um pouco mais acima. Aí depois você já tem um G2 que já se mostra também de uma qualidade técnica. Então você vai subir nesse patamar, vai querendo que o elenco acompanhe. E aí alguns acabam ficando, né? Teve a questão ali que você já citou, que ele saiu por um tempo e tal. Mas eu acho que é uma área que o Santa precisa atacar e momento, a partida de hoje é uma partida muito frágil, defendendo, pouca contribuição com bola, atacando, é, e as entradas, não gostei, assim, o contexto do jogo, acho que não era o ideal. Eu até concordo, Felipe, quando você diz que espera muito e tem uma expectativa por ver Chiquinho, por ver G2 e Pipico juntos, porque eu acho que são os caras que você, pensando numa Série D, você pode esperar algo diferente, né? Então é natural que se queira que quem você enxerga ali como os melhores, né, como os caras que podem te dar mais possibilidades, estejam juntos, e eu acho que você consegue moldar para existir isso, né? Mas aí vai precisar de uma solidez exatamente nesses outros setores. Você vai precisar de laterais sólidas, laterais que em alguns momentos consigam jogar defendendo num 2-1, porque não vão ter esse apoio, né? O Santos vai precisar povoar ali mais por dentro, um parceiro mais carregador de piano, assim como o Arthur né? E que consiga jogar um pouco mais para poder fazer essa bola chegar com um pouco mais de qualidade ali para G2 e Chiquinho e Pipico terem mais ali o último terço, terem ali mais a parte definidora das jogadas, né? E para isso vai ser difícil, porque o Santa, a gente sabe, a realidade é muito difícil, o Santa não tem como tirar, não tem tanto de onde tirar, e para você trazer um volante ali que jogue e que marque, se na Série A é difícil achar, né? Você vai descendo a esse contexto, na Série B é difícil achar, na Série C é difícil achar dentro do seu contexto, na Série D mais ainda, porque além da escassez de atletas, tem a escassez financeira, né? Então, é uma posição que todo mundo sempre está atento, que todo mundo sempre está querendo. Mas aí o Santa, para ter quem entende como os melhores, para ter quem o Santa entende como os jogadores com capacidade decisiva, tem que dar esse suporte a esses caras, né? Não adianta você ter G2 e Chiquinho em campo querendo que esses caras corram 70 metros durante 70 minutos, vamos lá. Esses caras não vão aguentar isso. A gente sabe. O que a gente vai esperar de Chiquinho, de G2, de Pipico, é quando tiverem com a bola no pé, fazer esse jogo fluir, fazer essa bola chegar um pouco mais limpa na área, definir. Não adianta achar que esses caras vão dar bote ali na entrada da área e arrastar e carregar e driblar 2, 3 e fazer a bola bater de uma área até a outra. E ir de uma área até a outra nessa intensidade de jogo. A gente sabe que não vai. Ou você trabalha para ter um pouquinho de um durante um tempo e ali substitui no intervalo, substitui no decorrer pelo outro, ou se você vai querer ter os dois, e aí entendo 100%, no mundo ideal a gente teria isso, mas você precisa de um time com laterais sólidas, com volantes sólidos, para deixarem esses caras jogarem. E aí, né, ou procura no mercado esses caras, ou consegue ter essa assertividade, né, desses jogadores, que repetindo, é muito difícil, ainda mais no contexto onde que o Santa se encontra, ou você dificilmente vai ter esses caras juntos podendo entregar o que eles têm de melhor. Às vezes, se você for forçar, vai ter esses caras, mas dentro de contexto de jogos que não é o ideal para eles, como foi, na minha visão, esse jogo de hoje. Então é isso, né, meus amigos?